Graça e paz a todos que estão me ouvindo nesse momento, que irão ver este vídeo. Meu nome é Antoniel Alves, que é o canal Esperando Salvador, e desde já sejam bem-vindos a mais um conteúdo nesse canal, que o nosso objetivo é sempre trazer a mensagem da palavra de Deus, né? A mensagem da sã doutrina, né? Essa mensagem que muda, que liberta, que transforma vidas e que todos os dias temos algo a aprender da parte de Deus. E hoje é o nosso resumo EBD, né? A gente vai trazer alguma a lição de domingo passado, e para que venha cada vez se fixar melhor, né, na nossa mente. A gente vai fazer aqui um resumo é, de, de cada ponto que foi estudado na lição. E assim esperamos que Deus venha abençoar o entendimento de cada um dos nossos irmãos, de nossos inscritos no canal, e de quem se deparar com esse conteúdo aí no YouTube, que possa ser impactado pela palavra do Senhor, né? Vamos começar aqui com a oração. Antes de trazer este conteúdo, eu lhe convido a fazer essa oração juntamente comigo. Querido Deus e Pai eterno, Senhor, mais uma vez estamos diante da Tua presença, Senhor. Presença essa, Pai, que proporciona um bem-estar e uma alegria à nossa alma. Meu Senhor, muito obrigado, Pai amado, pela iluminação no nosso entendimento, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, habitar em nossas vidas, e é Ele quem nos dá inspiração para falarmos do Teu amor, da Tua grandeza, levarmos essa palavra a tantas vidas. Deus, vem nos abençoar durante esta lição, trabalha no nosso entendimento e no entendimento das pessoas que estão vendo esse vídeo, Senhor, para que a cada um, Senhor, te venha ter a sua vida transformada, que esse é o objetivo do aprendizado das Escrituras. E é no nome de Jesus que eu te agradeço por tudo. Amém. A lição de hoje, nós vamos tratar do assunto sobre o reinado de Ezequias, né? Um reinado em que o texto fala que de 2 Reis, capítulo 18 e 19, que é os dois capítulos da leitura bíblica em classe, né? E esses capítulos ele mostra que o reinado de Ezequias ele foi um reinado próspero, um reinado justo, né? Um reinado que não houve outro igual. Na verdade, um reinado de santidade, né? Que levou o povo à santidade, a se corrigir, a mudar suas rotas, né? A rever seus conceitos, a, na verdade, fazer uma correção total. Ele fez uma verdadeira limpeza, né? Uma verdadeira reforma, como vai dizer o escritor da revista da escola dominical, né? Ele foi um rei reformista, né? Ele trouxe uma reforma para o reino o reino em que ele estava administrando, estava governando, né? E o texto aqui já começa dizendo assim, ó: 2 Reis, capítulo 18. Ora, sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá, começou a reinar. 25 anos de idade tinha ele quando começou a reinar, e reinou 29 anos. E em Jerusalém, o nome da sua mãe também era Abi, a filha de Zacarias. Ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, segundo o que Davi, seu pai, fez. A palavra de Deus deixa bem claro que ele foi um homem íntegro, que ele foi um rei justo, um rei que gostava das coisas bem direitinho, que gostava de realmente ter uma vida com Deus, né? Ele era um rei exemplo, né? E sabemos nós que, como existe uma certa frase,
em que não há nada mais contagiante do que o exemplo, né? Principalmente o exemplo de um líder, né? Um líder quando traz tem um bom exemplo, né? Inspira os seus liderados também a viver de acordo com o que ele pensa, com o que ele acredita, como ele se comporta. E não era diferente a vida de Ezequias, né? Só que, diferente dos outros que passaram, ele não teve um comportamento ruim, ele não fez o que era mal aos olhos do Senhor. Muito pelo contrário, ele fez o que era reto aos olhos de Deus. Ele era um homem que amava a retidão e que, como diz o texto sagrado, aqui em 2 Reis, capítulo 18, 19, vai falar que ele, que está perto do Senhor, ele se apegou tanto com Deus, se apegou tanto com a lei de Deus, né, que resolveu praticá-la. E onde tem a prática da palavra, né, onde tem, na verdade, um incentivo das escrituras sagradas, onde tem um direcionamento baseado nas escrituras, as coisas tendem a fluir de uma maneira que venha agradar o Senhor, né? As coisas tendem a prosperar. A vida de muitas pessoas tende a sair daquela miséria, tanto física como espiritual, né? Moral, né? Também. Na verdade, é uma limpeza, né? Quando se tem alguém que, principalmente um líder, que ama a palavra, né? Que está apegado com Deus. Essa expressão apegado eu acho interessante porque mostra aqui alguém que tem uma aproximação muito forte com Deus, né? E era assim a vida de Ezequias, né? Ezequias era esse camarada exemplo, apesar dele não vir de uma família que fosse exemplo, mas ele fez a sua escolha correta, né? Então, a família que você participa, o histórico da sua família, não pode definir quem você vai ser, né? Você que tem que fazer uma escolha e de se posicionar diferente diante da sociedade, diante das circunstâncias, diante de Deus, né? E seguir um bom exemplo. Então, o exemplo de Ezequias, ele ficou assim na história, né? Diz que não houve outro igual a ele, porque ele reinou com justiça. Ele reinou o reinado justo de Ezequias, né? Assim trata o primeiro ponto da nossa lição, mostrando em que ele foi... E como que ele conseguiu isso, esse reinado de justiça? Como ele conseguiu fazer essa reforma? Como ele conseguiu mudar as coisas que estavam tudo errado? Através do conhecimento da palavra. Eu aprendi que nem uma mudança dessa, nem uma reforma dessa, ela pode dar certo, ela pode ter sucesso, se não for pelos princípios da palavra de Deus, né? Quando isso é feito só pela cabeça do líder, só pela cabeça de alguém, é a mesma coisa de eu pegar e eu acreditar que eu tenho que servir a Deus do meu jeito. Não vai funcionar, né? É a mesma coisa de eu querer servir ao Senhor do jeito que eu penso que é. Eu criar minhas regras, eu criar o meu modo de ser, os meus limites. Isso não vai funcionar. Não vai trazer mudança nenhuma. Pode até, isso no caso vai enganar minha mente, né? Meu coração vai ser enganado a cada dia. E isso pode até trazer um impacto, né? Momentâneo, mas não vai causar mudança. E era e Ezequias era diferente, não. Ele trouxe essa mudança para as pessoas, para o povo, propôs essa reforma, a mudar muitas coisas, mas mudar como? De acordo com a palavra de Deus. As mudanças que ele trouxe para a nação em que ele estava governando, em que ele era rei, né, ele trouxe de acordo com as escrituras sagradas. Porque ele amava a lei do Senhor, apegou-se a Deus, como diz o texto aqui, que ele era um homem apegado com Deus. Ó, o versículo 8 do capítulo 18 diz assim, ó, versículo 6, melhor dizendo, porque ele se apegou ao Senhor e não se afastou de segui-lo, mas guardou os seus mandamentos, os quais o Senhor ordenou a Moisés. E quem segue os mandamentos do Senhor e quem guarda a sua palavra, na verdade ele está na direção certa. Foi assim que Deus falou para Josué. Deus falou que Josué se esforçasse, que Moisés já era morto, e que ele que ia assumir o canto de Moisés, mas ele disse uma coisa para ele: desta lei tu não se aparta,
nem para a direita, nem para a esquerda, né? Mas medita nela dia e noite. Tu medita nela, ou seja, a tua vida, o teu estilo de vida tem que ser essa palavra. Tudo que tu for fazer tem que ser baseado nessa palavra, tem que ser direcionado pela palavra. Aí Deus faz a promessa. Se tu fizer assim, aí sim eu estarei contigo, assim como eu fui com meu servo Moisés. E Ezequias, o texto bíblico deixa bem claro que ele apegou-se ao Senhor e amava os mandamentos do Senhor, procurou cumprir todos esses mandamentos, né? Procurou viver, trazer isso para a sua vida, porque fazendo assim, a palavra de Deus até cita o exemplo de Moisés, assim como Moisés foi, em que ele também fez do mesmo jeito, né? E aí está aí Ezequias, propõe lá uma reforma. Ezequias, segundo a palavra de Deus, ele já começa destruindo tudo que é ponto de idolatria, né? Começa trazendo ali uma mudança radical. E a palavra de Deus faz isso em nossas vidas, porque quando ela entra, quando nós damos lugar ao Espírito de Deus, a palavra do Senhor, quando ela acha morada no coração do ser humano, ela faz uma verdadeira reforma. Ela faz uma verdadeira limpeza. Muita coisa errada na nossa vida é retirado, é limpo, é arrancado pelo poder da palavra. É, é a palavra. Sem a palavra, não tem autoridade nenhuma. Ela pode te causar alguma coisa que você ouvir que não foi direcionado da palavra de Deus. Ele pode te causar um impacto emocional na hora, de momento. E depois você pode se pegar praticando a mesma coisa sem mudança nenhuma. Mas quando é a palavra que impacta dentro do ser humano, jamais você volta àquelas práticas. Porque a palavra, achando morada no coração, ela faz uma limpeza, ela transforma. Né? Isso é uma verdade, como está escrito, Paulo escrevendo a Tito, não me lembro bem agora a referência, mas ele fala que o Espírito Santo é quem faz a lavagem regeneradora, né? Jesus disse estar limpo pela palavra, né? É a palavra. E ele fala que é a água, é a palavra como se fosse uma água, né? Que faz essa limpeza, na verdade. E assim foi o meio, esse foi o meio e o melhor meio que Ezequias usou para realmente propor uma transformação ali, uma mudança, uma reforma. E essa reforma funcionou porque foi de acordo com a palavra. A Bíblia diz que ele amava os mandamentos do Senhor, amava a palavra e apegou-se a Deus, né? Coisa boa é quando a gente se apega a Deus e a sua palavra, né? É claro que as coisas tendem a mudar, não só para nós, mas as pessoas que estão ao nosso lado também é mudado. Já vi exemplo de várias pessoas, já presenciei, já vivi isso também, em que pessoas que são mudadas pela palavra, até os seus familiares dizem assim, fulano mudou depois que conheceu a palavra e se tornou até uma pessoa melhor para a nossa família. Né? Então é isso que a palavra de Deus faz, mano. Não muda, né? A nossa posição diante de Deus é totalmente diferente quando é direcionamento da palavra. E o homem aqui foi logo consertando tudo. Foi logo arrancando tudo que era ponto de adoração, os altos, os pontos onde era nos bosques, nas florestas, ele mandou derrubar tudo. Ou tudo enquanto se tinha um ponto para adorar, ou um ídolo, alguma divindade que não fosse o Deus, Criador do céu e da terra, Ezequias mandou destruir e fazer uma reforma. E o que ele propôs ao povo? Uma comunhão com Deus, retornar ao Senhor. Retornar a perto de Deus. E é assim, irmão. Quem é apegado ao Senhor, quem ama a sua palavra, ele faz isso. Ele traz as outras pessoas também para perto da palavra. Ele traz as pessoas para aquele contexto de vida que ele se encontra. Ele tem, na verdade, alegria em conduzir as pessoas até Deus, né? Até a prática da sua palavra, em ajudar. E é isso que quem foi transformado pela palavra e ama as escrituras e trabalha na direção dela, faz isso, traz benefícios não só para a sua vida, mas para todos aqueles que estão à sua volta e para todos aqueles que se achegam a ele, né? A liderança aqui de Ezequias foi a melhor de todas, né? Até o nome dele significa Javé da força, né? E ele promoveu um verdadeiro avivamento, né? Aqui é um ponto interessante.
em que ele promoveu um avivamento, que o avivamento, mais uma vez eu falo da palavra, porque sem a palavra ninguém desenvolve, a igreja não cresce, nada vai para frente sem a palavra. E o avivamento, ele é trazido pela palavra de Deus, né? Nós vemos isso nas escrituras, quantas pessoas eram cheias do Espírito Santo, quantas pessoas foram avivadas, quanto no dia de Pentecostes, e vimos tantos outros, e só era acontecendo milagres, as pessoas só eram sendo cheias, só eram sendo recebendo o Espírito Santo lá em Atos dos Apóstolos, mas nós vemos em que eles, a palavra de Deus diz que eles viviam uma vida de temor, em que eles compartilhavam diariamente, tinha tudo em comum, a oração, o partir do pão, e aí perseveravam na doutrina dos apóstolos, né? Então é isso aí, quando perseveramos na palavra de Deus, ela traz um verdadeiro avivamento para nossas vidas, né? Avivamento não é movimento. Avivamento é palavra de Deus viva no nosso coração, como um fogo abrasador, inflamando, queimando dentro de nós, promovendo uma alegria, uma verdadeira paz e uma verdadeira aproximação e comunhão com o Senhor. É isso que a palavra faz, é daí que vem o avivamento. Aí nós seremos avivados. Se não for pela palavra, qualquer um desses outros movimentos que não é a palavra, ele vai te trazer uma emoção, uma explosão assim de momento. Mas depois se acaba. Depois você não vê mudança nenhuma. É só ali dentro, saiu, continua do mesmo jeito. E a palavra não. A palavra, quando ela entra no coração, que o avivamento é promovido pela palavra, todos os dias, você vai se sentindo avivado. Todos os dias você vai sentindo queimando na sua alma o fogo do Espírito Santo. Porque é promovido pela palavra de Deus. Não existe outro caminho. O resto é tudo oba-oba, não funciona. É a palavra. E aí Ezequias trouxe todos esses benefícios, né? Esse avivamento e não o movimento, né? Aí vem Senaqueribe, invade Judá, né? Aí vem as afrontas. E olha o que a palavra faz, né? E aí o homem, ele se opõe a esse tirano aqui chamado Senaqueribe. E é tão duro de um jeito que ele manda umas pessoas para afrontar os maiorais, né? Ele manda carta, mas Ezequias não abre não. Ezequias continua firme no seu propósito. Porque o homem de Deus que confia na palavra, a mulher de Deus que confia na palavra, que vive de acordo com a palavra do Senhor, ele não vai seguir isso não. Vai fazer como está escrito lá em Tiago, né? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. E ele resistiu. Ele montou ali uma resistência, né? Confiando na palavra e no Deus em que ele estava apegado. E ao confiar nesse Deus, Ezequias não parou. Ezequias, quando se viu a afronta, e quando se viu os camaradas, os grandes, como vem aqui ó, no 18, 17, ó. E o rei da Síria enviou Tartã, Rabsaris e Rabsaquer de Laquis para o rei Ezequias com um grande exército contra Jerusalém. E eles subiram e chegaram a Jerusalém, e quando eles haviam subido, eles vieram e se puseram de pé junto ao canal do tanque superior, o qual está no caminho principal do lavandeiro. E Rabsaquer disse a eles: falai agora a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria. Que confiança é essa na qual tu confias? Versículo 25, 26 diz assim, ó: ora, subi eu sem o Senhor contra este lugar para destruí-lo. O Senhor disse a mim: sobe contra este e destrói. E eu destruí. Então disseram Eliaquim, filho de Ilquias, e Sebna, e Joá a Rabsaquer: rogamos que fale aos teus servos em língua síria, porque nós compreendemos, e não conversa conosco na língua dos judeus, aos ouvidos do povo que está sobre o muro. Então, o pessoal que estava do lado de Ezequias, quando viu a afronta, pediu a ele, os maiorais lá, o chefe dos eunucos, era um general e um chefe da guarda, né,
da Síria, ele mandou só os maiores, né? Para afrontar. E ele diz assim: quem é que vocês estão confiando, né? Onde é que vocês estão se confiando em quem? Ou em que se baseia a confiança de vocês para enfrentar o grande rei da Síria? E aí é Ilquias, né? Filho de Eliaquim, filho de Ilquias, melhor dizendo, e Sebna e Joá. E a Rabsaque, eles falaram a Rabsaque, né? Que era um dos. A Rabsaque era como fosse um chefe. Era um chefe dos oficiais, né? Lá do exército sírio. E eles falaram para ele: fale na língua mesmo de vocês, que era o aramaico, né? Não precisa falar na língua dos servos de vocês, melhor dizendo assim, não. Fala no aramaico mesmo. E eles, por pura maldade, falaram: nós vamos falar no hebraico. E falaram no hebraico, para que todos entendessem. E disseram: em que é que vocês estão confiando? O rei de vocês estão confiando em quê? No Senhor, o vosso Deus? Né? Aí ele cita o nome de várias cidades circunvizinhas que eles conquistaram. Eu conquistei todas elas e a de vocês também não vai ser diferente, Jerusalém, né? Ele disse: não vai ser diferente. O nosso rei, o que ele quer conquistar, onde ele quer invadir, ele consegue. Ele é o grande rei Senaqueribe. Ninguém pode detê-lo, ninguém pode parar, né? E o que acontece aqui é que todos ficam atemorizados, que o medo chega, né? As afrontas traz isso, né? Essas situações traz medo mesmo ao coração, até dos homens que é apegado com Deus, que serve ao Senhor, que tem comunhão com Ele, mas é ser humano também, tem um momento de afronta, tem um momento que sofre afronta, que tem medo, né? Que sente preocupação, ansiedade, tudo isso vem do ser humano. Termos comunhão com Deus não nos isenta disso não. Agora tem uma diferença. É que quem vive na palavra, quem está em Deus, ele tem um refúgio. Aí a diferença está aí. E aqueles homens afrontam, e Senaqueribe afronta o que Deus pega e dá na minha mão. Mas não sabia ele que ele era um instrumento de justiça, porque Deus era quem permitia. Era Deus que usava ele, assim como Daniel fala lá pro rei Nabucodonosor, né, que o Senhor é que muda os tempos. E que Deus, ele só estava no poder porque era Deus que tinha colocado e qualquer outro. Ele é apenas um instrumento na mão de Deus. Mas Deus não perde o controle de nada. Deus sempre teve e sempre terá o controle de toda a história da humanidade. E esses camaradas aqui estavam se achando, né? Vieram afrontar Deus. Vieram em nome do rei deles. O rei deles afrontou. E ainda tem mais. Ele queria colocar na cabeça dos servos de Ezequias e do povo de Jerusalém em que tudo que Ezequias falava, em confiar em Deus, em viver uma vida com Deus, em servir a Deus, tudo isso era mentira. Em que Deus não livrava ninguém, não livrava eles de nada, porque eles conseguiam o que eles queriam. Eles diziam: cadê Deus? Né? Eu consigo o que eu quero. Onde eu quiser invadir, tomar, eu tomo, ninguém escapa das minhas mãos. Só que ele não estava mexendo com Ezequias nem com o povo de Jerusalém, mas com o próprio Deus. Assim como Paulo, que caiu lá no caminho de Damasco, né? E Deus fala para ele, lá Paulo vem furioso, vem com a carta na mão, vem se achando, e de repente cai e uma luz forte brilha sobre ele, e ele não enxerga nada e pergunta, fala logo: Senhor, o que é? E aí Deus começa a falar com ele, dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Né? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. O aguilhão ali, Deus estava se referindo a aquela ponta de metal, ou uma vara com a ponta de metal, em que cutucava os animais bravos, né? Como no caso do gado, né? Que tangia o gado. Enquanto mais um animal fosse bravo, se debatesse, ele ia se furar na ponta do aguilhão. E Deus estava dizendo que era duro para ele recalcitrar contra o aguilhão, ficar tentando, ficar se debatendo, se rebelando contra ele. Ele só ia se furar, porque ele ia bater sempre na ponta do aguilhão dele. Né? E então assim estava Senaqueribe e os seus exércitos, os seus maiorais, afrontando o povo de Deus, afrontando o homem de Deus. Só que as questões de um homem de Deus, as questões do povo de Deus, ele não se resolve no grito. Ele se resolve na oração e na aproximação de Deus e na comunhão com o Senhor. E o Senaqueribe teve toda a sua recompensa. Né? E o que foi que ele fez? Que Ezequias fez? Quando pegou a carta, Ezequias foi apresentar ao Senhor. A Bíblia diz que ele correu para o templo.
que ele correu lá e foi orar ao Senhor. E foi mostrar ali a sua fragilidade, o seu medo, o que lhe preocupava. E entregou ao Senhor. É coisa boa quando as nossas questões elas são resolvidas assim, debaixo de oração, debaixo da comunhão com Deus. Em vez de nós apresentarmos a alguém, ou se lastimarmos, ou ficar reclamando, ou até causar uma confusão, nós temos esse entendimento de pegar elas e apresentar ao Senhor, né? De mostrar a Ele, de entrar ali, de se derramar aos pés do Senhor. Foi assim que ele fez. Ele era pegado com o Senhor, com a palavra, e foi lá e se derramou diante de Deus e mostrou ali a sua fragilidade, o quanto ele dependia de Deus. Não há coisa melhor do que dependermos de Deus. Ele não nos deixa na mão e ele não lança nada em rosto. Sempre ele cuida de nós e trabalha a nosso favor quando temos uma vida assim, dependente dele, né? Quando dependemos dele, verdadeiramente nós vamos apresentar as nossas causas a ele. Vamos correr para os pés dele e apresentar: Senhor, está aqui. Eu não tenho força para vencer isso. Eu não posso vencer, Senhor, mas tu podes me ajudar, tu podes lutar por mim. E aí a Bíblia, ele o que ele faz? Manda consultar um profeta, Isaías, né? E ali Deus faz uma promessa. Deus faz uma promessa em que vai tomar causa ali, vai tomar providência daquela causa. Deus faz uma promessa que vai resolver. Aí, ó, olha o que diz aqui o texto. E Ezequias, 19 e 14, segunda Reis. E Ezequias recebeu a carta das mãos do mensageiro e leu. Ezequias subiu para dentro da casa do Senhor e estendeu diante do Senhor. Ezequias orou diante do Senhor e disse: Ó Senhor Deus, que habita no meio dos querubins, tu és o Deus, tão somente tu, de todos os reinos da terra, tu criaste o céu e a terra. Senhor, abaixa o teu ouvido e ouve e abre, Senhor, os teus olhos e vê, ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele me enviou para repreender o Deus vivente. Ezequias ficou muito triste, muito preocupado com a carta, né? Assim, o 3 do 19 diz assim, assim diz Ezequias: este é um dia de perturbação, um dia de aflição, né? Um dia de repreensão, de disciplina, e um dia de blasfêmia, né? De afronta. Porque os filhos chegarão ao nascimento e não há força para trazê-los à luz. Ele estava simbolizando aqui o nascimento ao dia que chegar o dia da batalha, eles não ia ter força. O exército deles não ia ter força para na verdade vencer, né? Não ia conseguir dar à luz aquilo ali, como ele disse. E ele foi, onde foi que ele foi achar refúgio? Nos pés do Senhor. E é linda a oração dele, que ele diz assim: Senhor, abaixa o teu ouvido. Em outras versões diz: inclina os teus ouvidos, como o salmista Davi disse do Salmo 40, né? Esperei com paciência no Senhor e ele inclinou os seus ouvidos para mim. E aqui Ezequias está pedindo: Senhor, abaixa o teu ouvido para ouvir a minha oração. E olha aqui, Senhor, ele apresentando a carta. Olha aqui a carta que Senaqueribe mandou, me afrontando. Esse dia para nós, ele diz que é um dia de perturbação, de aflição, de disciplina, de repreensão, né? E é um dia também de vergonha, porque nós não temos capacidade, nós vamos passar vergonha. E Deus, como aqueles que é fiel a Ele, que se posiciona de uma maneira honrosa diante dele, fiel, honrando a sua palavra, se apegando a Ele, amando Ele, Deus não deixa abandonado, né? Deus aqui assumiu o comando, né, da guerra aqui. E Isaías diz assim, então Isaías, o filho de Amós, no capítulo 19, no versículo 20, então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto ao que tens orado a mim contra Senaqueribe, rei da Síria, eu ouvi. Esta é a palavra que o Senhor tem falado a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, tem te desprezado e riu de ti para zombar-te. A filha de Jerusalém
meneou a cabeça diante de ti, a quem tens repreendido e blasfemado, contra quem tens exaltado a tua voz e erguido os teus olhos altos contra o Santo de Israel. Então Deus estava falando aqui. Ele está pensando que mexeu, como o profeta estivesse dizendo, né, numa linguagem mais simples. Ele está pensando que mexeu com quem? Né? Ele mexeu com Deus Todo-Poderoso. Mas vai chegar um dia aqui que a filha de Israel, que era Jerusalém, né, falando aqui, a filha de Sião, né, disse ela vai menear com a cabeça, ela vai rir, e como numa situação de desprezo total àquele homem que diante do seu Deus não era nada, diante do Deus de Ezequias, que é o Deus Todo-Poderoso, nosso Deus, ele não era nada. Então as afrontas é assim, as afrontas do inimigo, elas se tornam nada, né? Como disse Isaías, toda arma, né, preparada contra ti, né, se tornarão em nada. Por isso que é bom termos uma vida de fidelidade ao Senhor, porque Ele cuida de nós e nos mínimos detalhes. E a palavra de Deus diz que o Senhor cercou o arraial dos assírios, né? E disse assim, ainda disse mais, através do profeta. Eles não vão só lançar nenhuma flecha aqui. Não vai acontecer nada. As armas dele não vão funcionar contra vocês. Né? Eles não vão poder tirar a vida de ninguém aqui. E ele cercou o arraial e um anjo só, numa noite, matou 185 mil. E assim como o profeta falou, né, Deus atendeu a oração de Ezequias, enviando a resposta através do profeta Isaías. E a resposta veio, irmãos. Porque Deus responde um crente fiel. Porque Deus responde àquele que ama a sua palavra. Deus nunca deixa na mão. Deus nunca deixa desamparado. Sempre terá uma resposta. Mas é apresente. É só apresentar, fazer que nem Ezequias. Apresentou diante de Deus. A atitude dele foi linda demais. Correu para a casa do Senhor e foi apresentar sua causa. Né? Então esse é o exemplo que devemos trazer para nossas vidas. E aí Deus vingou. Deus tomou a frente aqui do negócio e destruiu. Com um anjo só matou 185 mil. E o rei, conforme a profecia de Isaías, o rei Senaqueribe, ele foi morto, voltou para sua terra e estava lá adorando seus deuses, lá no templo. E de repente, como diz a palavra de Deus, chegou os da sua entranha, né, os seus filhos, e eles mesmos mataram ele. Né? Então, essas coisas, elas se destroem, irmão, quando nós entregamos ao Senhor. Né? Agora, quando nós agimos por impulso, ou revidamos na mesma moeda, aí fica mais difícil de Deus agir. Ou ele não age, né? É uma coisa assim que foge totalmente desse controle, né? Mas quer ver Deus agir, entregue a Ele, apresente essa causa a Ele. Em oração, né? Ezequias fez aqui uma oração, é um grande exemplo de um homem de Deus. Fez uma limpeza, propôs uma reforma, no momento de crise, de aflição, de vergonha, como ele disse, ao invés de abandonar tudo, ao invés de incentivar o povo a seguir outro caminho, não, se manteve firme no seu propósito. Ah, e ele tem mais, ele ainda deu uma ordem aí para os seus soldados, para os seus súditos, que não fosse revidar nada. Porque tudo que esses homens vieram afrontar, ele diz assim, sabe o que vocês fazem? Fiquem calados. É isso que a palavra de Deus também traz uma grande lição para nós. Né? E aqui ele não revidou, e ele ainda incentivou os outros a fazer do mesmo jeito, fiquem calados. Não vão bater boca com ele não, isso é afronta. Eles querem ganhar da gente no grito. Né? E é isso que muitas vezes o inimigo quer fazer, né? Quer perturbar a nossa mente, quer ganhar a situação, quer ganhar a batalha no grito. E a nossa batalha é ganha na comunhão, na oração com Deus, e o Senhor trabalha a nosso favor. Então esse foi mais um resumo EBD, a lição de número 11, a lição sobre o reinado de Ezequias, uma lição maravilhosa em que aprendemos muitas coisas da parte do Senhor para nossas vidas. E que Deus em Cristo abençoe a todos. Não se esqueça de curtir nosso vídeo, de comentar no canal, de compartilhar nas suas redes sociais. E que Deus em Cristo abençoe a cada um.